Um pai tinha 2 filhos. Um fez tudo errado. E o outro que teve a presunção de ter feito tudo certo. O que fez tudo errado se arrependeu muito mais facilmente. Porque tinha a presunção de ter feito tudo certo. É difícil. É difícil você... Ele não sabe até hoje. Até hoje. Se ele a gente entrou, tá lá sem saber se ele se arrependeu do pior pecado que um homem pode cometer. Que é a presunção de estar certo. Porque a presunção de estar certo é anticristo. Meu Deus. O erro denuncia a nossa ignorância. Eu posso fazer tudo errado. Mas a presunção do acerto denuncia a minha soberba. A minha cobiça. Eu estou cobiçando a pessoa que eu mereço. Em vez de sacrificar tudo que eu tenho direito em favor do conhecimento dela. Isso é perdão. Por isso que é o perdão que provoca. Então não tem que esperar que a pessoa se arrependa para que eu tenha que perdoar. Sim, isso eu queria que todos nós parássemos e pensássemos um pouco, porque talvez a gente é tentado a isso. Deixa eu ver o seu arrependimento para saber se eu te para perdoo. saber se eu te perdoo. Isso é comércio. É um perdão condicionado ao arrependimento. Isso então, na nossa natureza, a ordem é invertida. Está condicionado ao perdão. Não é o perdão condicionado ao arrependimento. Se não é mérito. Porque a natureza de Deus não é arrependimento. O a natureza perdão dele é condicionado ao arrependimento não é perdão, é mérito. Entendi. Não é graça. Não é graça. Eu aprendi com um amigo uma coisa muito interessante. Jesus nunca ensinou a gente a pedir perdão. Ele ensinou a gente a confessar pecados. Quando você pede perdão, você já está dizendo pro outro como é que você quer ser tratado. Sim. Gente arrependida não pede para ser perdoada, só confessa o pecado. Mas quando a gente foi criando uma compensação da humilhação. Então, em vez de eu simplesmente confessar o pecado, independentemente de como é que o outro vai me tratar, eu já peço perdão porque eu estou dizendo para ele como é que eu mereço ser tratado a partir do meu arrependimento. Já é uma presunção. Eu já estou impondo ao outro que é o risco que o filho mais novo quase correu. Por isso que agora, quando alguém peca comigo, eu não choro por mim, a ofensa sofrida. Eu choro por nós, a relação quebrada. Então eu não vou chorar por mim, vou chorar por nós. Então eu tiro o olho de mim e coloco no nós. Na relação. É a relação. Acabou. Eu choro pela relação e não pela expectativa que foi frustrada. Jesus, hora nenhuma, chorou por causa dele. Ele chorou porque estava separado dos amigos. Né? Então, o pecado não é a tristeza da ofensa sofrida. Meu Deus. Entendeu? O arrependimento não é a tristeza da ofensa sofrida. A tristeza é a relação quebrada. Deus nunca chorou a ofensa sofrida. Ele chorou a distância criada. Porque ele estava lá e nós não. Sim. Então Deus nunca saiu do lugar onde a gente deixou ele. O arrependimento é só para me devolver para esse lugar. Me devolver para esse lugar. Acabou. Então o arrependimento... E o perdão é ele continuar lá. Pronto. Fiel. Pronto. Então o perdão faz com que eu não saia do lugar onde a relação vai ser reconciliada. E o arrependimento? Reconcilia. Porque agora a iniquidade foi tirada. Então, porque o pecado foi perdoado, a confissão dele remove de mim aquilo que continuava produzindo o pecado, que era a minha iniquidade. Meu Deus. Por isso, a obrigação do outro se arrepender para que eu o perdoe, reforce a minha iniquidade. Isso não tem nada a ver com perdão, isso tem a ver com pagamento de dívida. Eu estava falando disso lá no Filho Pródigo, a gente acabou passando. E aí o Filho Pródigo, na construção da oração dele de confissão, ele caiu em si, ele montou uma oração. Veja a construção semântica do divino dele. Vou chegar lá no meu pai e vou falar assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de se chamar teu filho, trata-me como dos seus empregados. É aqui que a gente vai pecar de novo. Porque ele, como um cara arrependido, já está querendo falar pro pai dele o que o pai tem que fazer com ele. E aí, se você for olhar, ele ensaiou essa oração enquanto caminhava. É isso que eu vou falar, esses 3 pontos. Aí o pai dele não deixa ele falar a última parte.
Vai lá olhar no texto. Frustrou a expectativa dele. Frustrou porque ele não completou a oração. Porque antes dele pecar falar. de novo... Antes dele pecar de novo, o pai dele já frustrou ele, já meteu uma roupa, já, entendeu? Já desconstruiu o divino. Entregando para ele aqui, o paterno. Meu Deus. O perdão é para isso, o arrependimento é para isso. O arrependimento é para que a gente se arrependa dos nossos divinos. Então o perdão é para o arrependimento. É para o arrependimento. E não o arrependimento para o perdão. O arrependimento para o perdão descaracteriza o perdão como expressão da graça. E nós não estamos percebendo. Não revela Cristo. Não estamos percebendo isso. Parece, mas não é. É anticristo, por isso que é anticristo. É a fake news que eu já te vi falando. Exatamente. Porque... Não é. O Cristo está lá, mas é o anticristo. Então o diabo não tira Cristo. Entendeu? Ele põe o Cristo... Senão ele não engana, né? Pronto. Só é engano isso. se Então, parecer de verdade. Pronto. Senão não engana ninguém. Se ele não usar a figura de Cristo no seu lugar impróprio... Entendi. Ele não desvia. Então, quando você coloca o arrependimento como condição para o perdão, você anulou Meu Deus. a natureza de Cristo. Meu Deus. O perdão condicionado ao arrependimento é anticristo. Porque Cristo tem que ser antes do arrependimento. Senão, não é Cristo. Então, Cristo é promotor do arrependimento. Por isso eu sou Cristo para o meu irmão. O meu empenho de amá-lo vai ser o estímulo para que ele se arrependa. Então eu vou lá e perdoo ele antes. Então, Mateus 18, quando tem esse chamado, se o seu irmão pecar, vai lá e compartilha com ele a sua tristeza, mas não a sua amargura. Para que ele venha ao arrependimento. Pronto. E não ele se arrependa para que venha até você. Então, se eu for lá para tratar minha amargura, eu estou indo lá para resolver o meu problema e não para resolver o problema dele. E aí o que o povo faz? Vai lá tratar o cara porque ele está prejudicando a gente. Sim. Não. E por fim, se eu tiver que trazer para ele uma punição, não é para me proteger dele. É para proteger ele mesmo de continuar causando um dano para a comunidade. Sim. Amém? Com muita tristeza, mas sem nenhuma amargura. Sim.